Seja você muito bem-vindo ao podcast Acontece Visual. Hoje é segunda-feira, 4 de maio e propomos a você uma reflexão e também trazemos as novidades sobre economia e medidas tomadas frente à pandemia da Covid-19. Eu sou Marcos Barbosa, continue com a gente. Acontece Visual. Essa edição começa falando sobre o auxílio emergencial e a dificuldade no saque. Eu particularmente conheço pessoas e tenho ajudado ao cadastro no site do auxílio emergencial e também em todo o processo. E posso dizer que é uma prova de resistência tanto o cadastro quanto os processos de análise, de aprovação e posteriormente o processo de pagamento. Aqueles que possuem contas na Caixa ou então poupança recebem esse pagamento mais rápido, mas cada fase demora uns 5 dias, no total 15 dias para que o auxílio chegue àqueles que mais necessitem. É uma dificuldade muito grande. E é de se entender as filas que acontecem em frente aos bancos, muita gente nas filas, a gente vê a falta de proteção, a falta de máscaras a esse pessoal, a falta de demarcação de espaço no chão, uma aglomeração gigante. E quem está lá realmente é aquele que precisa, aquele que necessita do que comer. Muitas entrevistas realizadas, inclusive pela imprensa, distribuídas aí nos canais, nas emissoras, nos portais de notícias, um trabalho muito bem feito, inclusive, de pessoas falando que não tem o que comer em casa e que há dificuldade nesse contato com a Caixa e nesse cadastro para o recebimento de R$600, que nós sabemos que R$600 é o valor que dá para comprar a cesta básica, né? Nessa pandemia, nos mercados nós vimos o quê? Aumentar cada vez mais o valor dos alimentos. E é uma dificuldade, uma burocracia nesse momento que faz pensar, será que é necessário essas barreiras que estão sendo impostas num momento tão difícil adverso? Será que não é o momento de liberar? Por exemplo, nós temos impasses de algumas pessoas por conta do não voto nas eleições, então o bloqueio do CPF. Será que é momento mesmo de fazer com que essas pessoas não recebam benefício tão agora, tão de imediato? Será que não é momento de liberar e depois solicitar a regularização desse CPF? Existem pessoas que necessitam do alimento naquele dia e nós estamos falando de pessoas carentes mesmo, de pessoas que moram em comunidades, pessoas ribeirinhas, pessoas que não têm de fato como comer, como receber algum valor estando em casa, né? Respeitando as medidas e as normas impostas pelo Ministério da Saúde e também pelos governos dos estados e prefeituras. Uma outra dificuldade, até para quem está em casa tentando realizar o saque, também o cadastro, é o aplicativo Caixa Tem. Após todo o cadastro no site, aprovação e depósito do valor, esse dinheiro vai para o aplicativo Caixa Tem. Lá, no primeiro acesso, você tem que criar uma senha como se fosse de um banco, né? Um banco digital. E também é uma dificuldade muito grande porque gera-se uma fila online e você tem que ficar acompanhando ali, inclusive, sem que a tela do celular desligue, porque se desligar, você acaba excluído da fila e tem que entrar tudo de novo. Eu fiz o processo para uma pessoa próxima e demorou mais de 2 horas, sem contar que para realizar o saque ou transferir para outra conta, o aplicativo gera diversos erros. Então, é uma situação muito complexa. Nós temos uma população muito ignorante no sentido de não conhecer essas tecnologias e também idosos. Então, se não houver o auxílio de uma pessoa mais jovem, acredito eu, haverá uma dificuldade no uso desses aplicativos, dessa tecnologia. Sobre a quarentena, nós vimos ontem o estado do Acre prorrogou até o dia 17 de maio a quarentena no estado. Houve um aumento de mortes e também de casos por lá. E seguindo essa tendência, acredito que no estado de São Paulo também teremos a prorrogação que deve ser anunciada ainda hoje pelo governador João Dória. Nós sabemos que está havendo um colapso na saúde. Quase 100% das capitais já não possuem leitos disponíveis para atender as pessoas doentes pelo coronavírus e a doença avança aos interiores dos estados. Para você ter uma noção, só na região de Campinas nós temos mais de 3 mil casos confirmados. E os hospitais da região, eles têm em volta de 10 a 20 leitos. Então você imagine, se está colapsando na capital e no interior, como que faz? O espaço agora é para falar sobre a crise política provocada pelo presidente Jair Bolsonaro. Em meio a toda essa crise, nós vimos a troca do ministro da Saúde, a saída do ministro da Justiça e embates políticos do presidente com o Supremo Tribunal Federal e com o Congresso Nacional. Não era momento para a troca de peças à frente do Ministério da Saúde, assim como não era momento para atritos com o Sérgio Moro e também não era momento para embates com o STF ou o Congresso Nacional.
Nacional. O que se vê é uma tentativa desenfreada em mostrar quem tem o poder nas mãos, mas em meio a tudo isso esquece-se da situação grave em que se encontra o país e a saúde pública. E aí temos o benefício ou o malefício da dúvida. O presidente se esquece do problema ou cria outros para que nós esquecemos? Ontem, inclusive em Brasília, houve protestos a favor do presidente com atos antidemocráticos. Isso pois o que as pessoas pediam lá era a intervenção militar, o que nós sabemos que não tem nada a ver com a democracia. Pontos importantes a destacar. O que se via era uma aglomeração gigante de pessoas, não respeito a normas de saúde, sem o espaçamento necessário e o uso de máscara. Reflexo isso do próprio presidente, que no ato não respeitou a indicação da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde. Um desserviço total à população e ao Brasil. Não bastasse, ontem, dia 3 de maio, foi o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e o que vimos na cobertura deste ato em Brasília foi o desrespeito e agressões físicas aos profissionais que lá estavam para registrar o evento. Profissionais estes que têm se arriscado colocando à frente da saúde própria o exercício de informar a população e que foram recebidos desta forma. É uma tristeza imensa ver isso, uma falta de respeito. E falando em informação, não dá para deixar de lado as fake news. A mais nova delas é uma foto de uma profissional da saúde no auxílio a coveiros no enterro de pessoas falecidas pelo infecto da Covid-19. Na imagem, a profissional aparece segurando o caixão de forma suspeita, indicando não fazer força, dando a entender para quem vê a imagem de que o caixão estaria vazio. O assunto repercutiu nas redes sociais, porém a imagem nada prova. Um vídeo também tem circulado onde um suspeito coveiro em frente a covas criadas nos cemitérios, aquelas dezenas que nós já estamos cansados de ver em todos os telejornais, para o enterro de infectados mortos pelo novo coronavírus. Ele diz ser uma manobra política toda a situação e que as covas não passam de uma farsa. Realmente é um desrespeito com todos que assistem de casa a tudo isso, que nos cerca. Não é admissível em tempos onde temos tanta informação, pessoas ainda acreditarem em notícias falsas. Há tantos meios de comunicação, sites, revistas, portais, emissoras de TV aberta e a cabo, inclusive canais internacionais, e algumas pessoas fecham os olhos e acreditam apenas no que gostariam de enxergar. O que não é admissível é o compartilhamento dessas fake news e a contaminação a outras pessoas. Para você acompanhar mais notícias a respeito do que está saindo sobre economia e também sobre as novidades do mundo contábil, acesse o nosso blog e fique conectado. O endereço é visualassessoria.com.br/blog. Agora é hora da previsão do tempo, começando pela cidade de Campinas e região. A manhã dessa segunda-feira começou mais fria, 17 graus de manhã. A máxima não deve passar dos 26 e tem chuva prevista para essa semana entre quarta e quinta-feira. Na quinta-feira, a máxima não deve passar dos 19 graus, mínima de 11. Friozinho chegando e a chuva também para amenizar esse tempo seco. São Paulo amanheceu com um friozinho, hein, gente? 12 graus de manhã, agora marca 17 graus e as máximas não devem passar dos 24. Também tem chuva prevista para quarta-feira, máxima de 27 graus e garoa na quinta-feira, que não deve passar a máxima de 16 graus. Então, friozinho mesmo em São Paulo. Essa semana é isso que tem para São Paulo. No Rio de Janeiro, nós temos um tempo também um pouco mais firme, mas na quinta e na sexta-feira também chove. Hoje a máxima não deve passar dos 24 graus, agora marca 22 graus. Terça e quarta, sol entre nuvens, máxima de 28 na terça e na quarta de 30 graus. Na sexta-feira, que é dia que chove também, a máxima não passa dos 22. Esse foi o nosso podcast de hoje, Acontece Visual. Lembrando que outras notícias você pode encontrar no nosso blog, repetindo o endereço, é o visualassessoria.com.br/blog. Agradeço a sua companhia, pedindo que você siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @visualassessoria. Siga a gente lá e fique bem informado. E nós temos um novo encontro na quarta-feira no Visual News. Eu espero você! Acontece Visual. O Acontece Visual conta com a apresentação de Marcos Barbosa, roteiro, edição e direção de Marcos Barbosa e a supervisão de Gustavo Bortoleto e Érica Bruscagin Bortoleto.